Estimado seminarista Manolo, caros irmãos e irmãs presentes nesta igreja dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, caros irmãos e irmãs que também nos acompanham pelas mídias sociais. A liturgia desse fim de semana traz como tema central dois elementos. O primeiro, a sabedoria acompanhada da vigilância. Duas dimensões que, me atrevo a dizer, se completam. Pois o sábio é aquele que está sempre vigilante, está sempre atento, está sempre aguardando. A primeira leitura que nós escutamos, retirado do próprio livro da sabedoria, é como se fosse um hino de exaltação a respeito desta dimensão. E claro, todos nós sabemos, sabedoria, muitas vezes, não é sinônimo de inteligência, não é sinônimo de capacidades intelectuais. Diplomas, certificados, títulos acadêmicos demonstram que a pessoa é inteligente, que ela tem as suas habilidades, que ela tem as suas capacidades cognitivas, mas isso não significa que esta é uma pessoa verdadeiramente sábia. E posso dizer a vocês que nesses poucos anos de ministério, acredito que a sabedoria divina mais encontrei com as pessoas simples que passaram pela minha vida. E com carinho, me lembro de um episódio envolvendo, o Manolo conhece a Dona Antônia, da paróquia São Francisco de Assis, do Jupiá, mãe das Vals, na qual eu, partilhando uma opinião, ela no seu jeito muito simples, muito delicado, me falou uma coisa que foi como um tapa na cara e me fez repensar muitas das minhas opiniões. Uma senhora simples, uma senhora que não tem lá grandes conhecimentos, mas uma sábia, uma mulher que possuía verdadeiramente a sabedoria. E é assim que nós temos que agir nesse diálogo, nessa busca pela sabedoria. Escutamos na leitura, a sabedoria se deixa encontrar, ela se permite ser revelada. Mas sabedoria, caros irmãos e irmãs, muitas vezes não é aquilo que nós queremos comprovar, não é aquilo que fundamenta a nossa opinião. Hoje em dia, nós nos preocupamos muito mais, quando fazemos, de procurar opiniões, posições que contribuem, que reforçam as nossas opiniões particulares. E ignoramos o outro, ignoramos outras ideias, outras opiniões, ignoramos a ação da sabedoria. Por isso, a primeira leitura exalta esta dimensão, lembrando que, ao conhecermos, ao tomarmos parte da sabedoria, nós somos preenchidos na nossa vida, nós nos encontramos realizados, e percebemos que, algumas vezes, sabedoria não é um puro sinônimo da razão humana. Dentro ainda desse diálogo sobre a sabedoria, encontramos a segunda leitura de São Paulo aos Tessalonicenses. No versículo 13, São Paulo ainda diz: transmito esta mensagem para não vos deixar na incerteza, como aqueles que vivem sem a esperança. São Paulo, na segunda leitura, caros irmãos e irmãs, trata a respeito da ressurreição. E nos lembra que esta é a nossa fé. Da mesma forma como Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus, é o nosso destino, é a nossa certeza de fé. Provamos a ressurreição? Alguém já encontrou algum estudo científico, alguma tese que prova o local da ressurreição de Jesus Cristo? Com estudos de laboratório, com alguma coisa nesse campo? Não. Mas esta é a nossa certeza, não uma certeza cega, mas uma certeza
sábia. Esta é a certeza da nossa fé. A ressurreição, primeiramente, realizada em Cristo como um sinal do que aguarda, do que está reservado para cada um de nós. Mas para isso, é necessário que estejamos convictos. É necessário que estejamos dispostos a acolher esta mensagem. E dentro desta disposição em aguardar, encontramos o evangelho deste fim de semana. Este evangelho das 10 virgens, das 10 jovens que esperavam pelo noivo. Divididas em 2 grupos. As previdentes, aquelas prevenidas, que foram à espera do noivo com as suas lanternas, mas também com óleo suficiente para esperar este momento do encontro. E jovens imprevidentes, jovens que não se prepararam, não estavam prontas para uma espera prolongada do noivo. Este encontro, caros irmãos e irmãs, do noivo, que passa, chama suas jovens e as leva para a festa de casamento, é uma alusão a respeito do reino dos céus. Jesus Cristo como o grande noivo, que todos nós esperamos, que nos convida, que nos chama para fazermos parte da grande festa nupcial, a grande festa de casamento, que é estarmos juntos no reino de Deus. E quando olhava, escutava este evangelho, várias vezes eu me perguntava, por que destas jovens não dividirem o óleo que tinha? O evangelho fala, é melhor ires comprar, pois pode ser que não seja suficiente para vós e para nós. Mas nós sabemos, a caridade cristã nos ensina a dividirmos o pouco que temos. Por que estas jovens foram insensíveis, agiram com indiferença com as outras jovens? E claro que nós sabemos, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nós não podemos ser superficiais com ela. Temos que conhecê-la, temos que entender os seus significados. O óleo, o azeite aqui apresentado no Evangelho, não é aquele óleo de oliva que nós usamos para temperar a salada, que nós usamos em algumas receitas. Este óleo representa a fé. Estas lamparinas não são meras lâmpadas usadas na antiguidade para iluminar o caminho, mas é a chama da nossa fé. E fé, caros irmãos e irmãs, cada um tem a sua. Nós não somos capazes de medir quem é mais devoto, quem tem mais fé do que o outro. Mas somos capazes de perceber quem acredita mais na ação de Deus, quem é capaz de confiar mais na palavra do Senhor. E é isto que estas jovens possuíam. Elas não possuíam apenas uma vasilha a mais de azeite, uma vasilha a mais de óleo, mas dentro desta alusão à fé, elas possuíam uma fé que nunca se esgotaria, porque representa a fidelidade, o comprometimento, a convicção na espera pelo noivo, na espera da ressurreição, na espera do reino de Deus. E nós somos então convidados a possuir esta sabedoria, a saber onde está a nossa lâmpada da fé, como ela está transbordante, ela está quase apagando, e como nós iremos então crescer, como nós iremos fazer com que esta chama permaneça sempre acesa, indo até o supermercado comprar mais, pedindo que as pessoas dividam o que têm conosco. É um caminho que cada um de nós percorre na sua particularidade. Cada um de nós é capaz de possuir a quantidade de óleo, a quantidade de fé que lhe é necessária. Triste quando vemos pais e mães, avós algumas vezes, que lamentam o distanciar-se de seus filhos, de seus netos, da comunidade igreja, da fé em Jesus Cristo. Pessoas da família
que têm fé, que vivem essa sabedoria de saber que tudo que está à nossa volta passa, mas Deus permanece. E muitas vezes vemos os jovens, não só os jovens, mas também alguns adultos, que participam da comunidade, com a sua lâmpada acesa até a primeira Eucaristia, prolongam um pouco mais até o crisma, depois essa lâmpada se apaga. Quando chega a época do casamento, lembra que existe a igreja, lembra que Jesus Cristo existe, recolhe a sua lâmpada um pouco empoeirada e com pouco óleo, às vezes nem é capaz de acendê-la, pois ao celebrar o matrimônio está mais preocupado com a festa que acontecerá depois do que com o rito sacramental de aproximar-se diante do altar do Senhor e se unir em matrimônio com outra pessoa. E depois novamente essa lâmpada é esquecida, essa lâmpada é deixada de lado, e aquilo que deveria ser a razão da sua vida, a espera pelo encontro com o noivo, se converte no desejo de possuir coisas, de ser reconhecido, e passamos a nossa vida assim. E chegará o dia, caros irmãos e irmãs, que nos diz o Evangelho, não sabemos a hora, nem quando será, que o Senhor irá passar, o noivo irá passar e chamar aqueles que estão preparados, chamará aqueles que estão com as suas lâmpadas acesas, e os convidará para a festa, e a porta será fechada. E quando esta porta for fechada, caros irmãos e irmãs, não adianta batermos, não adianta dizermos que temos o direito de merecê-la, porque nós não seremos reconhecidos por Ele. Porque Deus se esqueceu de nós? Porque Deus não quer a nossa presença junto dEle? Claro que não. Mas porque nós, ao longo da nossa jornada de vida, não fomos capazes de crescer diante dEle, de escolhermos com sabedoria as decisões corretas da nossa vida. E passamos a vida assim. Que nós então nos preparemos não com medo, não com temor, mas que estejamos realmente de fato preparados para esse encontro com o Senhor. Se o Senhor viesse hoje e pedisse contas da nossa vida, se nós fizéssemos hoje o nosso encontro pessoal com Deus na eternidade, em outras palavras, se nós morrêssemos hoje, como estaria a nossa lâmpada? Como está a nossa fé? Ou será que nós estamos esperando ter mais tempo para nos dedicarmos? Estamos esperando a situação mudar para sermos cristãos melhores? Estou esperando uma condição melhor para ser um melhor marido, uma melhor esposa? Estou esperando meus pais me agradarem para que eu seja um melhor filho, uma melhor filha? O que nós estamos esperando para mudar? E todos nós temos que ter inteligência e sabedoria para perceber e reconhecer que sempre temos algo para mudar. Que iluminados pela palavra do Senhor que escutamos nesta manhã, fortalecidos por esta Eucaristia que celebramos, possamos cada vez mais viver esta espera e esta vigilância, e estarmos cada vez mais, dia a dia, mais preparados para esse encontro com o noivo, para esse encontro com Jesus Cristo.